Boa tarde. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que quem deseja e precisa receber oração, tá certo? O Ministério de Cura e Libertação está atendendo aqui atrás, tá certo? Aqui atrás do alambrado, e também tem um pessoal atendendo aqui atrás da arquibancada, tá certo? Então, se você deseja, se você precisa de oração, tá certo? Você pode se direcionar para esses dois lugares, tá bom? Então, me deram a missão de em 30 minutos falar de algo muito grandioso para vocês, né? E nós vamos tentar fazer isso, tá bom? Vocês percebem que quem está chegando todo dia nesse horário, né? Nós estamos falando de alguém que é muito importante para nós, que na verdade é a razão de nós estarmos aqui, né? Mas estamos falando dessa pessoa envolvendo o mistério, né, que nos foi dado como perpetuação dessa presença no nosso meio. Sobre o que nós falamos mesmo nesses dias, quem lembra? Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico. E nos foi falado de toda a graça que essa presença traz, né, para as nossas vidas, né? E nós fomos percebendo, né, com a nossa vivência também através daquilo que nos falam, né, das pregações, das orações, que Jesus Eucarístico é o bem mais precioso, né, que Deus nos deu, né? É a forma concreta que Deus encontrou de nos amar, né, e de se encontrar conosco, tá certo? Então, a Eucaristia, ela é para nós fonte de vida, fonte de fortaleza. É o que mais que nós aprendemos? Eu consigo ouvir algumas pessoas daqui. Ixi, Maria, acho que vocês não vieram nos outros horários, chegaram mais tarde, né, nos outros dias. Resumindo, a Eucaristia para nós é o centro da nossa vida, né? Quem é a igreja que levanta o braço? Nós somos igreja, né? E a Eucaristia, Jesus Eucarístico, é o centro da igreja. Então, nele nós somos amados. Na presença de Jesus Eucarístico nós somos libertos, nós somos curados, nós somos perdoados. E nós aprendemos a amar, a trazer cura e a perdoar. Não é verdade? Né? No entanto, nós conhecemos Jesus Eucarístico, nós adoramos Jesus Eucarístico, mas quando nós falamos de Eucaristia, quando nós tocamos nesse termo Eucaristia, nós nos remetemos a um ato, né, da igreja, que é o quê? Quando a gente fala de Eucaristia, não estou falando da hóstia em si, mas quando eu falo em Eucaristia, geralmente nós nos remetemos ao que? A missa, não é não? Não é assim não com vocês? Toda vez que eu ouço a palavra Eucaristia, né, automaticamente meu coração e minha mente, né, é transportado automaticamente para a Santa Missa, tá certo? Mas o que nós muitas vezes deixamos passar, ou por ignorância, ou mesmo por excesso de informação na nossa cabeça, nós deixamos passar a importância que a missa tem. Não estou falando mais da Eucaristia, estou falando da missa, tá certo? Porque são duas coisas distintas e nós vamos aprender isso hoje, quem não sabe, né? Então, nós muitas vezes não sabemos, não conhecemos o poder espiritual, né, que a Santa Missa tem na nossa vida, tá certo? E a primeira coisa que nós precisamos aprender acerca da Santa Missa é que ela tem o poder de curar o nosso corpo e a nossa alma. Jonathan, quer dizer que eu pensei que era só na missa de cura e libertação, que tem lá no Rainha da Paz, toda terça-feira. Não. Toda celebração da missa está embutido esse poder, está imbuída desse poder de curar o nosso corpo e a nossa alma, né? Na Santa Missa, os nossos pecados, eles são perdoados,
né, nossos pecados veniais. Né? Isso não quer dizer, isso não nos isenta de nós procurarmos o sacramento da confissão, tá certo? Mas a Santa Missa, ela tem o poder de perdoar os pecados veniais, que são aqueles pecados que, vamos dizer assim, que arranham a nossa relação com Deus, tá certo? E, além de perdoar os pecados veniais, ela tem o poder de fazer com que nós combatamos os pecados mortais, que são aqueles pecados que nos apartam, né? Que rompem a nossa relação com Deus. Então a missa, ela tem esse poder, tá certo? E quais são esses pecados mortais? São esses pecados que eu cometo contra o Espírito Santo, quando eu duvido da presença de Deus, quando eu duvido da ação de Deus no nosso meio. Aqueles pecados que nós conhecemos como pecados capitais, e todo e qualquer pecado que vão, vamos dizer assim, contra os mandamentos da lei de Deus, tá certo? Então, a missa, ela nos dá força para nós evitarmos esses pecados futuros, tá bom? Além de perdoar os nossos pecados veniais, né? Então, ela tem o poder de fortalecer essas áreas mais fracas, né, dos meus sentimentos, né, da minha espiritualidade, tá bom? Então, a Santa Missa é o sacramento da cura do corpo e da alma, né? Ela tem o poder de nos dar a cura que tanto nós precisamos, né? Ela tem o poder de nos dar a paz de espírito, ela tem o poder de nos dar serenidade ao coração diante das batalhas que nós travamos todos os dias. Por isso é importante, né, que nós assistamos à missa logo no início do dia, porque a nossa vida, ela é feita de uma batalha espiritual contínua, não é verdade? E a Santa Missa vai nos dar essa graça de nós termos uma serenidade no coração para enfrentarmos os desafios espirituais e carnais do nosso dia a dia, tá certo? Então, dessa forma, sempre que nós precisamos, né, de uma cura nessa esfera das nossas emoções, do nosso coração, é a Eucaristia, a Santa Missa e a adoração ao Santíssimo Sacramento tem o poder, né, muito eficaz de nos ajudar nessas batalhas, tá certo? Então, é pela Eucaristia, né, que nós conseguimos, por exemplo, perdoar os nossos inimigos, né? É um preceito evangélico que é tão difícil para nós e muitas vezes nos parece impossível. Como é que nós conseguimos amar, né? Nem tanto amar, mas perdoar, né, os nossos inimigos? O Evangelho nesses dias nos falava disso, não é verdade? A Eucaristia tem esse poder, né? É um mistério, mas ela tem esse poder, né, de fazer com que nós consigamos perdoar os nossos inimigos, né? E também nós sermos curados física e espiritualmente, tá certo? Então, se nós de fato acreditamos que a missa tem esse poder, né, nós devemos nutrir no nosso coração um profundo desejo de participarmos da Santa Missa, não apenas assistirmos, né? E aí eu queria abrir aqui um parênteses, tá certo? Eu queria dizer que nós hoje, com essa facilidade, né, com esse acesso que nós temos à tecnologia, nós temos muitas vezes inventado desculpas para ficarmos em casa, né, e dizer assim: não, Jonathan, não vou para a missa porque está serenando, vou assistir a missa na Canção Nova, né? Não, Jonathan, eu acompanho a missa ao vivo lá no Reino da Paz, transmitida ao vivo, eu estou aqui no Facebook, é a mesma coisa. Quero dizer para você que não é. Não desmerecendo, tá certo, e nem desvalorizando esses meios, né, que o próprio Espírito Santo tem suscitado no nosso meio. Mas deixa esses meios, né, deixa assistir a missa dessa forma aquelas pessoas que de fato estão impossibilitadas de saírem de casa, né? Até porque a missa, né, a participar da Santa Missa, ela nos introduz no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, a missa não é para mim sozinho, não é algo que não é um movimento particular, né? Um dos intuitos da Santa Missa é me inserir
no corpo de Cristo, que é a igreja. Como os cristãos de antigamente, né, que tinham tudo em comum, que partilhavam os seus bens, que dividiam os seus bens com alegria, que se reuniam para celebrar, tá certo? Então, quando eu fico em casa assistindo a missa na televisão, deitado na minha rede, né, eu estou perdendo essa graça e eu estou me dividindo, né, do corpo de Cristo, que é a igreja, tá certo? Então, deixe, no dia que você estiver morrendo, sem conseguir andar, com dor nas varizes, com dor nas pernas, né, nas cadeiras, né, e você de fato estiver enfermo, você assiste a missa pela televisão. E ainda vou lhe dar uma outra receita, que é melhor do que assistir a missa pela televisão. Procure na sua paróquia quem são os ministros da Eucaristia, que eles vão lá na sua casa, para que você comungue do corpo de Cristo. E a gente vai entender qual é a importância de nós comungarmos não apenas da palavra, mas também do corpo de Cristo, tá certo? Então, a Santa Missa, ela é a atualização do único sacrifício de Cristo, né? Então, quando o padre, né, ele está lá na frente celebrando, o Paulo Henrique falava para a gente no primeiro dia, né? Jesus Cristo, ele se usa do padre para se fazer presente no nosso meio. Então, não é o padre que diz, por exemplo, esse é o meu corpo que será entregue por vós, e esse é meu corpo que será derramado, meu sangue que será derramado por vós, né? Jesus Cristo se utiliza do corpo, das mãos, das palavras do padre, né? E aí a gente precisa de fato acreditar que naquele momento o padre, ele é um instrumento da voz de Cristo, né? Então, ele não é uma representação de Cristo, né? Para a gente entender. O padre, ele não representa Jesus Cristo, né? Ele não é, vamos dizer assim, um embaixador de Cristo, né? O padre, ele faz Cristo presente, né? Ele faz Cristo presente, né? Nós vimos também nos evangelhos nesse dia, no dia que nós celebrávamos a cátedra de Pedro, né? O que foi que Jesus Cristo fez com Pedro? Qual foi o poder que Jesus Cristo deu a Pedro, né? De abrir as portas do céu e ligar o céu à terra. Pois esse milagre acontece todo santo dia diante dos nossos olhos, quando nós vamos para a Santa Missa, tá certo? Então, o padre, ele não é um representante de Jesus Cristo, né? Ele é a voz de Cristo no nosso meio. Então, quando nós celebramos a missa, nós ficamos com Jesus na sua hora, né? E que hora é essa, Jonathan? A Santa Missa, ela é, vamos dizer assim, é o resumo do tríduo pascal. Então, ela é tão importante porque ela me remete à vida de Jesus novamente, né? Ela atualiza a vida de Jesus para os meus dias. Então, que hora é essa que eu vivo com Jesus? Por exemplo, na Santa Missa, eu vou com Jesus para o horto, né? Lá para o Getsêmani, e eu vou com Jesus ficar com ele naquele momento de dor, onde ele vai assumir a sua missão, né? Eu vou consolar o coração de Jesus ali do lado dele, de verdade, verdadeiramente, né? Eu vou também ficar com Jesus Cristo na hora da sua flagelação. Eu não sou apenas um espectador, né? Mas eu vou participar dessa hora de Cristo também, né? Eu vou subir com Jesus até o Calvário, né? Também, na hora da sua crucificação, eu vou estar ali com Maria, olhando para Jesus, né? Contemplando Jesus na cruz. Então, é de fato uma renovação, né, desse sacrifício, é uma renovação dessa hora na nossa vida. Então, toda vez que nós celebramos a missa, nós vivemos a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo também, tá certo? Por isso que quando depois daquela oração, depois da consagração, o padre diz o quê? Depois que Jesus Cristo, depois que o padre faz a consagração, né, e pede o Espírito Santo sobre as oferendas, ele diz o quê? Eis o mistério da... Ixi, Maria, a gente sabe não? Eis o mistério da fé. E nós respondemos, anunciamos,
Senhor, a vossa morte, e proclamamos, vinde, Senhor Jesus, né? De fato, na hora da Santa Missa, nós anunciamos a morte de Jesus Cristo, mas também nós proclamamos a ressurreição de Jesus, e como bons cristãos que vamos comungar, né, receber o corpo de Jesus, nós esperamos ansiosamente a sua vinda, tá certo? Então, eu preciso entender, né, e sentir no meu coração esse profundo desejo, cheio de amor a Jesus Cristo. Eu preciso sentir esse desejo de estar com Ele de fato. Quem já assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Acho que todo mundo, né? Minha gente, pouca gente assistiu, foi. Mas quem assistiu, eu não sei, aquele filme ele é muito impactante, porque são cenas muito, muito reais, e talvez até nós tenhamos nos escandalizado, porque são cenas fortes, né? Mas participar da missa, né, com o coração, de fato, participar da missa, né, é nós sermos introduzidos nessa hora de Jesus, assim como aquele filme, né, causou em nós um grande impacto, né, positivo, né, nos causou medo talvez, assim como nesse filme, na Santa Missa nós precisamos ser introduzidos nessa vivência da experiência da paixão de Cristo, né? Então eu não posso simplesmente ir para a missa e ficar esperando só o momento da comunhão, né, como a gente muitas vezes faz. Vou abrir outro parêntese aqui, né? Difundiu-se no nosso meio uma cultura de que nós poderíamos chegar na missa até a hora do ato penitencial. Aí depois aumentaram mais. Não, se chegar até o evangelho pode comungar. Eu queria dizer para você que não. A missa ela tem todo um sentido, e por isso talvez nós não entendamos todo esse sentido e todo esse movimento do Espírito Santo dentro da missa. Por exemplo, quando nós chegamos na missa, nós precisamos sentar e esperar o padre entrar. A gente entra depois do padre 10 minutos, né? Porque aquela procissão onde as pessoas vão levando o crucifixo, né? E vai uma procissão atrás, está dizendo ali que nós somos seguidores de Cristo, né? E que nós queremos enveredar pelo caminho que Ele está abrindo, né? Para nós garantirmos a nossa salvação. Existe toda uma simbologia que não dá tempo para a gente explicar, tá certo? Mas eu queria dizer para você que a missa ela é inteira, ela é completa. Não existe até a hora de ir, né? E outra coisa, você chega na missa, está cheio de lugar lá na frente, você senta lá fora, né? Então assim a gente vai perdendo realmente o sentido da celebração da Santa Missa, tá certo? Porque para nós o importante é só comungar, né? E o Tony falava ontem, né, de que nós temos que ter muito cuidado, porque a gente acha que vai se salvar comungando, e muitas vezes, dependendo da situação e do estado em que nós estamos naquele momento, a comunhão pode se tornar nossa perdição, tá certo? Então, nós precisamos, né, por conta disso, nós precisamos participar ativamente da Santa Missa, né? Participar ativamente, como eu falei, não é sermos meros espectadores, né, como quem assiste a um filme, mas eu preciso responder, eu preciso saber o que é que eu estou dizendo, né? Quantas vezes nós ficamos igual robôs, ou só lendo sem entender o que está acontecendo, né? Então, por isso, né, existem 3 ações principais na Santa Missa que nós vamos aprender agora, que nós precisamos estar atentos, né? Se nós começarmos essas 3 ações, a Santa Missa ela já vai começar a ter um sentido diferente para nós, tá certo? E então essas ações elas são muito importantes para que nós vivamos essa celebração, né, de forma mais correta, de forma, eu diria até mais rentável espiritualmente, né? Para que a gente possa colher do Espírito Santo, né, o máximo de frutos possíveis, tá certo? Então a primeira ação dessa Santa Missa, né, é oferecer, né? Seria essa primeira ação. Eu vou para a Santa Missa, então eu tenho que ter essa ação de oferecer, né? Então no ofertório, né, a gente vai oferecer a nossa vida, né? A gente vai oferecer tudo aquilo que tira o nosso sono, as nossas preocupações, né?
as nossas inconstâncias espirituais, tá certo? Então, tudo aquilo que nos tira de Jesus Cristo, né? Então, resumidamente, a gente vai oferecer toda a nossa miséria, tá certo? Então, essa é a primeira ação. Então, eu vou, como eu falei para vocês, com Jesus, tá certo? Eu vou, assim como Jesus, ele se entregou lá no horto, eu vou também com ele entregar a minha vida, tá certo? Então eu preciso, nessa entrega, me unir à vontade do Pai, tá certo? Eu preciso, assim como Jesus, suar sangue também, né? Eu preciso entregar essas lutas diárias, né, que eu tenho, né, porque, como a gente ouviu falar, ser santo é o nosso chamado, mas não é fácil, né? E muitas vezes nós suamos, nós choramos, nós derramamos sangue, suor e lágrima. Então essa primeira ação de ofertar, né, nós vamos justamente como Jesus no horto ofertar a nossa vida, tá certo? Para que nós consigamos junto com ele caminhar para o outro ponto, né, para a outra ação que nós precisamos fazer para que a missa tenha sentido. Muitas vezes a gente não vai para a missa, olha como a gente pensa errado. Não, Jonathan, eu não vou para a missa porque eu não estou me sentindo muito bem, estou com uma angústia muito grande, eu não tenho vontade nem de me levantar. Pois é justamente por isso que você precisa ir, para ofertar, né? Eu fico imaginando, gente, né, os estudiosos dizem que para uma pessoa suar sangue, ela tem que passar por uma angústia profunda, né? E Jesus sabia de que morte ele iria morrer, mas ele precisava estar ali naquele momento, né, no momento do horto, da sua agonia. Ele tinha consciência do tipo de morte que ele iria morrer, mas nem por isso ele deixou de estar ali se oferecendo ao Senhor, né? E às vezes a gente está para morrer, mas não vai para a missa, porque diz que não tem força, porque diz que está cansado, porque enfim, né? Ou porque alguém me impede de ir. Tudo isso é matéria, todas essas dificuldades são matérias da nossa oferenda, são os produtos que nós precisamos levar para a missa para nós oferecermos como o primeiro ato. O segundo ato, nós precisamos suplicar, né? Nós vamos oferecer algo para Jesus, que é o primeiro ato. Vocês estão conseguindo entender? Primeiro ato é o quê? Oferecer. Primeiro ato é oferecer. O segundo ato é suplicar. Suplicar o quê, Jonathan? Suplicar o Espírito Santo sobre aquilo que eu ofereci. Tá certo? Lá na missa nós temos o momento do ofertório, que as pessoas trazem lá o pão e o vinho, né? Fazem o momento das ofertas e colocam as oferendas sobre o altar. Depois o padre vai suplicar o Espírito Santo sobre aquelas ofertas, para que o Espírito Santo desça sobre elas e elas se tornem corpo e sangue de Jesus. Da mesma forma nós fazemos com a nossa oferenda. Aquilo que nós trouxemos, nós vamos agora colocar diante do altar, né, os nossos medos, as nossas dores, aquela pessoa que nós não gostamos muito, ou aquela pessoa que nós amamos demais e estamos precisando rezar por ela. Tudo isso que é a nossa oferta, nós vamos colocar diante de Deus e suplicar o Espírito Santo, tá certo? Para que o Espírito Santo desça sobre a nossa oferta. E eu queria dizer algo maravilhoso para vocês. Por mais que estivesse só você e o padre na missa, eu queria dizer que toda a igreja está suplicando junto com você naquele momento. Por isso, a Santa Missa tem esse poder universal. Quando nós estamos na nossa missa, a nossa intenção ela é acolhida, né? E o mundo inteiro está intercedendo junto conosco por aquela oferenda, por aquela oferta que nós fizemos, tá certo? O mundo, quando eu falo, é o universo mesmo, né? Os seres criados e incriados, os anjos estão intercedendo por nós. No momento da missa, gente, né, alguns santos dizem que existe uma miríade é uma quantidade incontável de anjos
que estão ao nosso redor, junto conosco, adorando, né, e pedindo por nós, louvando ao Senhor, né, mas também apresentando junto conosco a nossa oferta, né? Então, o segundo ato é o quê? Suplicar, tá certo? O primeiro ato é oferecer e o segundo ato é suplicar, tá certo? A terceira ação, né, é comungar, tá certo? Então, a nossa oferta e a nossa súplica, agora elas são divinizadas, né, pela descida do Espírito Santo, né? E aí ela é recebida e ela é comungada, tá certo? Para que nessa comunhão, nesse abraço, né, entre mim e Deus agora, através da comunhão, né, nós tenhamos forças para nós vivermos o que Deus tem preparado para nós, tá certo? Então, participar dessa forma da Santa Missa é motivo de cura, é fonte de cura e de libertação para nós, tá certo? Então, depois que eu ofereci, que eu supliquei e o Espírito Santo consagrou, né, santificou as minhas ofertas e aí eu comunguei, eu tenho dentro de mim uma força inigualável e indestrutível, tá certo? Eu não sei se vocês sabem, mas lá pelo século 14, 15, né, só era permitido ao leigo comungar uma vez por mês, tá certo? E São Luís Gonzaga, né, ele conseguiu a graça de comungar uma vez por semana, né, com seu diretor espiritual. E ele decidiu comungar, ele pediu que ele comungasse nas quintas-feiras, né, para você entender a importância da comunhão. Ele pediu para comungar nas quintas-feiras. Então, segunda, terça e quarta, ele se preparava, tá certo? Ele com atos de penitência, né, de oração, ele se preparava para comungar. Aí ele comungava na quinta-feira. Aí, sexta, sábado e domingo, né, ele produzia atos de ação de graças. Era tão importante a comunhão na vida dele que ele passava 3 dias se preparando e depois os outros 3 dias agradecendo, né? Depois que ele recebia o corpo de Jesus, nesses 3 dias, até a próxima comunhão, ele produzia atos de ação de graça, né? Tinha um outro santo que dizia que se nós bem soubéssemos o valor da Eucaristia, da comunhão, da Sagrada Comunhão, nós levaríamos uma velinha para a Santa Missa e após a missa nós sairíamos com essa velinha voltando para a nossa casa, porque grande é o mistério que nos envolve, né? Grande é o mistério que nos envolve. Então, nós na comunhão, quando nós comungamos, por mais que o ato físico seja nós consumirmos o corpo de Jesus, na verdade é Jesus que nos envolve com o seu poder, com a sua graça, com a sua fortaleza, tá certo? E aí, uma vez envoltos, né, por esse poder, nós poderemos sim fazer aquilo que Deus quer de nós, né? Envoltos com essa graça, com essa fortaleza, nós conseguiremos, assim como São Luís, produzir atos de ação de graça no nosso dia a dia, tá certo? Você imagina, ele comungava uma vez por semana, nós temos a graça de comungar todos os dias, né? Imagina, quantos atos de ação de graça nós somos capazes de fazer. Precisa que nós percebamos, que nós entendamos o valor que a Santa Missa tem, que a Eucaristia tem nas nossas vidas, né? Então, mesmo que haja, né, algum impedimento para que nós comunguemos do corpo de Jesus Cristo, né, da Sagrada Eucaristia, é importante que nós façamos essa comunhão espiritual. Alguns irmãos, por algum motivo, são impedidos, né, de comungar. Não vamos entrar no mérito da questão. Existem N motivos, ou porque você não fez sua confissão ainda, ou porque mesmo na sua vida, né, o bispo não permite que você comunga, mas isso não lhe exclui do corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja. Porque nós estamos falando aqui do valor da Eucaristia, lógico, mas
principalmente nessa pregação, do valor da Santa Missa, tá certo? Que não é apenas a Eucaristia, né? Por isso, se você tem algum impedimento, não deixe de ir para a missa. Não deixe de ir para a missa, sabe por quê? Porque a missa é a maior arma contra o demônio. A missa tem o poder de destruir o demônio. Não é à toa que também, se não me falar a memória, foi o Paulo Henrique que falou, que o demônio ele tenta atingir os sacerdotes. Porque ele sabe que se ele atingir os sacerdotes, se ele conseguir, que ele não vai conseguir, né? Mas se ele conseguir derrubar o sacerdote, ele sabe que sem o sacerdote não há Eucaristia. Porque foi para o sacerdote que Deus deixou a graça da consagração, né? Então, a missa ela tem esse poder de destruir a ação do demônio na nossa vida. Na minha vida e na sua vida, nós precisamos ter essa certeza de que eu tenho a necessidade, e se de fato eu quero seguir a Jesus Cristo, e não deixar que o demônio tome conta da minha vida, só há um caminho, que é a Eucaristia. Seja a Eucaristia comungada, seja a Eucaristia adorada, né? Bom seria se todos nós pudéssemos comungar do corpo e do sangue de Cristo, né? Bom seria, mas como alguns são impedidos, Deus é tão misericordioso que Ele nos dá essa graça de, na adoração, na contemplação, nós sermos agraciados com essa presença, né? Que é a promessa de Deus, né, que Jesus fez de não nos deixar só até que Ele volte, né? Então, nós vimos essa grande bênção que é a missa, né? Então a igreja, como mãe, né, ela nos pede que, como preceito, nós participemos da missa, nós celebremos a missa aos domingos, né? Mas nós somos tão apaixonados por Jesus Cristo, nós acreditamos tanto que Jesus Cristo quer estar conosco, e nós sabemos agora que nós, na Santa Missa, nós participamos da vida de Cristo, nós estamos com Ele de fato, ao seu lado, e Ele do nosso lado, que nós queremos isso todos os dias para a nossa vida, né? Então, é preciso que nós abramos o nosso coração. A missa não é uma obrigação para o cristão, né? A missa ela não é uma obrigação para o cristão. A missa ela é um ato de amor, de Deus para comigo e de mim para com Deus, né? É uma relação de amor. Eu preciso de Jesus Cristo Eucarístico, né? Eu tenho necessidade, porque para que eu consiga fazer aquilo que Deus quer, para que eu viva o sonho de Deus na minha vida, eu preciso dessa força, porque o demônio está feito um louco no mundo, tentando destruir a igreja, tentando destruir as famílias, tentando destruir os jovens, e a força eficaz, a força necessária é a Eucaristia. Amém? Amém? Você está dormindo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Rafael.